Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos começando mais uma aula de educação física, onde, na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuação ao conteúdo da semana passada. Ainda trabalhando a temática esportes, tá, gente? Então, fazendo uma recapitulação do que a gente viu na aula passada, a gente viu o que é o conceito de esportes, a sua historicidade, a sua classificação. A gente viu especificamente esportes de marca, de precisão e os técnicos combinatórios. E a gente viu a gente começou a ver um pouco sobre o esporte enquanto fenômeno social. Inclusive eu só pontuei, né, as áreas, os pontos específicos. E na atividade da semana passada eu vi que muita gente teve dificuldade sobre isso. Então hoje a gente vai ver mais aprofundado essa questão do esporte como um fenômeno social que é, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente viu que o esporte como fenômeno social tem a ver com a questão da importância do esporte dentro da sociedade. Então a gente vai ver algumas áreas, atuação do esporte em algumas áreas. Então no lazer, a prática dos esportes na área do lazer está intimamente ligada à satisfação nela mesma, e ela dura a vida toda, diferente do que acontece no esporte de alto rendimento. Ou seja, no esporte de alto rendimento, o atleta ele vai ter, digamos, uma obrigação, ele vai precisar se dedicar naquele esporte para conseguir sempre sua melhor performance, certo? Realmente atingir marcas, distâncias, seja qual for o seu esporte, melhores, sempre visando a competição, tá? Já no lazer, não. Não precisa necessariamente ser atleta, né, para praticar um esporte como lazer, mas a pessoa ela vai sempre optar por um esporte que lhe traga bem-estar, que lhe traga prazer, satisfação em sua prática. Tá? Então será uma coisa bem mais tranquila e subjetiva da pessoa que está praticando. Tá? Em relação ao esporte na educação, na escola o esporte deverá ser universal, ou seja, todo mundo tem o direito de participar, independente de todo aluno. Independente se for um aluno sedentário, mais ativo, mais gordinho, mais magrinho, alto, baixo, enfim, todo aluno poderá participar daquela prática esportiva. Além disso, a vivência do esporte na escola, ele pode ser flexível, suas regras flexíveis, tá? Ou seja, se eu for trabalhar o futsal ou o futebol na minha aula de educação física, eu posso muito bem adequar, não preciso jogar o futebol oficial com as regras propriamente ditas, não, eu posso flexibilizar ele para a minha realidade, para a minha escola e para os meus alunos. Tá? E qual é o objetivo do esporte na educação? É otimizar, ou seja, contribuir na aprendizagem do aluno relacionado àquele conteúdo, àquele esporte. Em linhas gerais, fazer com que o aluno ele tenha a oportunidade de vivenciar aquela prática esportiva, não necessariamente e não obrigatoriamente tornar aquele aluno um atleta, um praticante profissional, tá? Em relação ao esporte, dentro da área da saúde, ele visa melhorar as capacidades físicas, as habilidades e também aprimorar as condições físicas e motoras, tá? Outra coisa, a prática do esporte voltado para a saúde, voltado para a melhoria da saúde, porque o esporte, a gente está vendo que ele pode ser vivenciado dentro de vários âmbitos, tá? Então, digamos que eu quero melhorar minha saúde a partir da prática do esporte, eu vou adquirir, além disso, outros benefícios. Posso melhorar ou evitar doenças crônicas, como, por exemplo, a obesidade, tá? Que é uma doença causada por a má alimentação, pela falta de exercícios, por uma prática contínua. Posso também melhorar
a questão comportamental hormonal no organismo. A partir da prática eu consegui obter uma melhor qualidade de vida, de bem-estar, diminuição de estresse, que pode também estar atrelado. O exercício pode atuar diretamente na questão hormonal. A gente sabe que quando a gente pratica exercício, quando a gente consegue se movimentar, nosso corpo tem a atuação dos hormônios que a gente libera. Por exemplo, a gente libera endorfina durante o exercício, que é um hormônio que, quando ele é liberado, dá uma sensação de bem-estar, de prazer, de alívio, tá? Então, o esporte, dentro do âmbito da saúde, pode trazer todos esses benefícios. Já o esporte na área do trabalho, quando a gente fala em trabalho, esporte no trabalho, estamos falando da profissionalização dentro do esporte, tá? Ou seja, vai do alto rendimento dos atletas, porque envolve toda aquela questão de trabalhar, de melhorar o rendimento daquele atleta. Lembrando que não só o atleta em si, tem toda uma contribuição da equipe, do técnico, enfim, é toda uma estrutura para o desenvolvimento desse trabalho. Tá? Então, o esporte como fenômeno social, ele pode ser visto dentro dessas áreas que eu apresentei para vocês, tá? Cada área ele vai ter um objetivo, uma finalidade. Quando a gente fala em esporte, já falei para vocês, a gente não está falando de uma modalidade específica, como muita gente atrela esporte a futebol. Não. A gente está falando um conjunto como um todo, tá? E dependendo da área que ele está sendo vivenciado, ele pode, o seu objetivo, sua finalidade pode ser modificada, pode ser diferente, tá? Então vamos lá, vamos para os tipos de esportes relacionados à classificação que a gente viu. Então, a gente viu 3 tipos: precisão, marca e técnico combinatório. Então, eu trouxe um exemplo de cada um de uma maneira mais aprofundada. Então, em relação ao esporte de precisão, eu trouxe um exemplo do golfe. Tá? Então, vamos ver um pouco da história do golfe e das características e por que ele é um esporte de precisão. O golfe, sua origem, ela tem duas versões, ela tem algumas versões diferentes. Então, uma delas que eu trouxe é que seu surgimento tenha sido na Escócia, no século XVIII, que foi inspirado num jogo romano, onde os jogadores eles batiam com um bastão, em uma bola com um bastão, tá? Então, no golfe que a gente conhece hoje, e foi inspirado nesse jogo romano. Já na atualidade, no que a gente conhece hoje, o jogador ele usa um taco de ferro ou de madeira para arremessar uma bola pequena, num percurso formado por 18 buracos, o qual pode variar, ou seja, não é que todos os campos de golfe são padronizados, não. Pode variar a quantidade de buracos, enfim, tamanho, obstáculos, a gente vai ver. Aqui eu trouxe algumas imagens para exemplificar. Então, esse é um campo, golfe aqui, é o buraco, ou seja, o alvo, onde a bolinha precisa entrar, tá? E aqui é o taco. Então, vamos os objetivos desse esporte. Primeiro, as partidas elas são realizadas, como eu mostrei anteriormente, no terreno gramado e possui alguns obstáculos. Lagos pode ser usado como obstáculo, banco de areia, árvores e locais em que a grama é mais alta, ou seja, em algumas elevações, que pode dificultar um pouco na hora de acertar o buraco, né? O objetivo é colocar uma bola em uma série de buracos no campo. Aí os buracos são como, dependendo da distância, fica difícil de ver, então eles colocam uma bandeira para identificar onde está cada buraco. Então vence quem conseguir acertar os 18 buracos ou mais ou menos, depende do quantitativo, em menos número de tacadas. Então é disputado
tipo entre dois jogadores, ou então entre duplas. Então a dupla ou o jogador que conseguir acertar mais buracos, a quantidade de buracos com menos tacadas, vence, tá? Então é um jogo por que de precisão? Além de tudo, é um jogo que exige concentração, exige calma e é preciso, como o nome já disse. É um jogo que precisa de concentração para conseguir colocar a bola no objetivo, tá? Então aqui também tem outras imagens. Tem a salto com vara, tá? E o arremesso, o lançamento de dardo, tá, gente? Então, esse é um exemplo de esporte de marca, porque o atletismo, todas as suas modalidades, ela objetiva sempre atingir alguma marca, alguma quebra de recorde. Então, por isso que o atletismo se enquadra no esporte de marca. Então, vamos para outro exemplo, que é o técnico combinatório, tá? Eu trouxe para vocês o nado sincronizado. Sobre a origem, ele teve origem na Europa, no finalzinho do século XIX, tá? Então, nessa época, o nado sincronizado era habilidades acrobáticas dentro da água e acontecia nos intervalos das competições de natação. Então, entre uma performance e outra de um nadador, existia a apresentação do nado sincronizado. Atualmente, ele é um esporte exclusivo de mulheres, mas ele começou a ser praticado em Berlim, em 1891, por homens, tá? Então, aqui, o próprio nome já fala, né? Técnico combinatório, que é uma combinação, uma junção da técnica do movimento, certo? Com a questão da sincronização. Então, é um esporte muito perfeitamente técnico, certo? Aqui também trouxe algumas características para vocês. Ele é praticado de forma competitiva, como eu falei, só por mulheres. Ele tem 3 categorias para ser praticado: o solo, que é apenas um atleta, dueto e conjunto. Dueto é dupla e conjunto é de 4 a 8 atletas, tá? Então eu trouxe aqui, ó, o solo, o dueto e o conjunto, tá bom, gente? Então, o nado sincronizado, ele é um tipo de esporte técnico combinatório, porque, como eu falei, exige, além da combinação, da técnica, tem que ter uma característica principal dele, é a estética do movimento, é a perfeição, tá? Então é isso, essa foi nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês aproveitem bem o material que foi preparado, tá bom? E boa atividade. Qualquer dúvida é só falar.